Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo. Esse vídeo aqui é introdutório, né? Então, o que eu mais peço para vocês é que deixe o like, se inscreve no canal e aperta no sininho para que possamos sim aumentar a palavra de Jesus Cristo na vida das outras pessoas que ainda não conhecem. Então, quando você faz isso, a ferramenta automaticamente distribui os vídeos para todo mundo que ainda não conhece. E se você gostou muito da gente, tem um QR Code. É só botar aqui no QR Code aqui do lado, colocar a câmera do celular e já vai diretamente para o grupo do WhatsApp. Que Jesus hoje frutifique a tua vida, que essa palavra te dê esperança, algo que você está esperando muito de Jesus Cristo. Até logo. Jesus, ele lá em João capítulo 3, ele traz algo interessante para a gente entender um pouco sobre aquilo que Nicodemos também tinha dúvida. O que era esse movimento que Jesus traz na vida da gente? E foi dito a ele, lá em João capítulo 3, né, que era necessário nascer de novo. Não o nascimento da carne e do sangue, mas o nascimento do Espírito e da água, né, do Espírito através da bondade de Deus, da graça de Deus, do poder de Deus, e da água através do batismo, através do Espírito Santo, enfim. Então, o nascer de novo, o viver essa nova vida. Qual é a proposta de Deus? Porque se Deus entra na minha vida para eu viver uma nova experiência de vida com Ele, por que eu tenho tanta dificuldade de viver essa nova vida? Por que tantas batalhas, tantas dificuldades? A grande realidade que eu acredito que seja é que a gente tem um egocentrismo muito grande. A gente tem um narcisismo interior da gente, que às vezes a gente quer ser maior do que Deus. Aquele que entregou, que pagou um preço, que comprou a vida da gente, que deu a gente a possibilidade de um novo movimento na vida. Às vezes a gente é tão egoísta com nós mesmos, que a gente às vezes atropela esse viver essa nova vida. E aí, de repente, sabe qual é o grande problema? É que a gente deixa de viver, Fábio. Queiroz, Tiago, Ana, André, Camelo, Marcelão, todos vocês. A gente deixa de viver essa nova vida. E isso é muito ruim. Por quê? Porque quando eu deixo de viver essa nova vida, eu deixo de desfrutar dessa permanente vida de Cristo em mim. Então, eu e você, a gente precisa fazer aquilo que está lá em Coríntios, capítulo 2. Deixa eu ler para vocês. A partir do... O verso seria capítulo 5, verso... 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. Mas eu vou ler do 14, tá bom? Que diz assim: porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que, daqui por diante, ninguém conhecemos segundo a carne. E ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo, agora já não o conhecemos desse modo. Aí o verso 17, que é o verso que eu queria que você guardasse no seu coração, diz assim: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. E o 17 diz, ou 18, e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Olha que coisa interessante. Essa nova vida tem a ver com o que Deus fez por mim, por você, com o nascimento de Cristo. E esse nascimento tem a ver com aquilo que ele disse a Nicodemos. É necessário que você nasça de novo. E não o nascimento da carne e do sangue, mas sim o nascimento da vontade de Deus, do Espírito Santo. Olha, todos nós estamos aqui hoje. Não foi porque você quis. Você está aqui. Todos que estão aqui é porque Deus trouxe você aqui. O ficar é uma decisão sua. O que eu acho lindo de Deus, que é assim, ele coloca a gente nas situações. Mas a gente decide se fica ou não. Isso é um Deus maravilhoso, lindo, precioso, porque ele sabe que ele tem um poder de dizer assim, Fábio, você vai ficar aqui, se eu quiser. Mas ele diz, Fábio,
você fica se você quiser. Isso é muito lindo, gente. Esse Deus, ele é fantástico. Eu me apaixonei por esse Deus por causa dessa liberdade que ele dá a mim e a você, de ser ou não, uma decisão sua, de querer ou não viver nessa graça maravilhosa de Deus. Então, nova criatura, exatamente, você olhar para o passado e dizer, esse passado já não me pertence mais, já não tem nada a ver comigo, o que tem a ver comigo é esse novo movimento de Deus. Ele pagou um preço e eu quero viver esse preço que ele pagou. Ele diz o quê? Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, só Ele nos conduz de volta a esse vazio que a gente tem dentro do coração da gente. Essa dor que muitas vezes a gente sente dentro do nosso peito é essa vontade de Deus, é a ausência do colo de Deus, é a ausência de sentir o abraço, o beijo, o aconchego, o cafuné. Quem lembra de cafuné aqui? Ainda existe essa palavra, eu nem sei mais. Na minha época tinha muito cafuné de vó. Então, é esse cafuné maravilhoso que a gente sente falta. Jesus Cristo é essa possibilidade, é esse caminho, é essa nova vida que a gente tem. Então, eu queria trazer para vocês algo que tem assim, lendo a palavra de Deus. Deixa eu abrir aqui. Eu quero ler alguns versículos só para a gente construir essa vida nova e depois eu vou dizer como esses versículos influenciaram em minha vida. A primeira coisa, você tem que fazer uma aliança com Deus e obedecer essa aliança. Hebreus capítulo 10, verso 16 e 17 diz assim, esta é a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em sua mente. E acrescenta, dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Hebreus 10, 16 e 17. Para eu e você termos um novo movimento na vida, essa vida abundante, esse princípio de vida, eu preciso entender que eu preciso fazer uma aliança com Jesus Cristo. Eu preciso entender que a morte dele é verdadeira, que o Deus Todo-Poderoso encarnou-se em Cristo, seu Filho, que ele viveu pela paixão, mas que ele morreu, mas que ele, mais do que nunca, ressuscitou. Então, para eu viver essa graça, eu preciso ter essa aliança. Lembra quando Jesus diz na ceia, ele diz assim, que ele é o quê? A nova aliança. Então, é essa aliança para viver uma nova vida. Eu preciso encarar essa aliança, mas ao mesmo tempo eu ser obediente a essa aliança. E eu preciso entender e aceitar o perdão e a graça de Deus. Romanos 3, 23, 24 diz assim, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Então, eu preciso entender que eu preciso fazer uma aliança, mas eu preciso entender que essa aliança não tem como eu ter força suficiente para fazer. Eu faço através do sangue de Cristo. Então, não é Felipe, não é Tiago, não é Valência, não é Queiroz, não é Ana, Daiane, Cari, não é ninguém, é Deus, né, gente? A palavra de Deus diz que ele nos amou primeiro. Então, se ele nos amou primeiro, a força é dele. E aí eu preciso entender, de uma vez por todas, aquilo que está em Isaías 43, 25, que diz assim, olha o que Deus diz para mim e para você hoje. Sou eu mesmo, aquele que apaga suas transgressões por amor de mim e que não se lembra mais dos seus pecados. Então, quando a gente entrega a nossa vida a Jesus, ele não vai mais lembrar dos nossos pecados. Ele, quando olha para mim e para você, Ana, ele não lembra daquilo que a gente fez se a gente se arrepender. E se a gente verdadeiramente entregar e dizer assim, Deus, eu me arrependo, me perdoa. E ele me perdoa, porque é uma promessa dele. Não é por causa de mim, não é por causa de você, é por causa do amor que ele tem sobre a palavra dele. O zelo que ele tem sobre aquilo que ele promete. Então, o temor do Senhor é o quê? O princípio de nossa sabedoria. Então, quando a gente é sábio, quando a gente entende que esse Deus todo gracioso, maravilhoso, ele faz exatamente esse contexto nas nossas vidas. Então, quando eu começo a entender isso, há um novo de Deus no meu coração, sabe? Você tem que entender que é um processo. Eu estou há 30 anos convertido. 30 anos. O começo do primeiro dia é diferente desse dia de hoje. O que eu penso, o que as coisas... Por quê? Porque Deus construiu algo novo no meu coração. Ele foi tecendo uma nova
semeia no meu coração uma nova arte, a obra-prima de Deus sendo reconstruída em mim e você, porque a nossa vida foi destruída por causa do pecado. Deus é a restauração da originalidade. Lembra quando Deus criou a gente? Quem lembra? Gênesis capítulo 1, verso 26, diz que a gente é o que dele? A imagem e a semelhança do Senhor. Amém? Mas o pecado detona com a gente. E o que acontece? A gente perde a imagem e semelhança de Deus e a gente começa a ter a imagem de Adão, gente. Lá no capítulo 6 de Gênesis vai dizer que eu e você passamos a ter a imagem de Adão. Mas aí Jesus Cristo na cruz faz o quê? Ele tira essa imagem de Adão e repõe a imagem do Deus Todo-Poderoso. Então é isso que eu e você precisamos viver. Essa graça maravilhosa, essa possibilidade que Jesus dá. Então eu preciso ser um adorador desse Senhor. Eu entendo que Jesus encontrou meu coração, então a partir de agora eu sou esse adorador dele. Eu quero viver uma vida para ele. E aí eu pergunto a vocês: vocês têm vivido uma vida para Deus? Não precisa responder. Mas você tem vivido uma vida para Deus, aí você pode... Agora na sua cabeça vem coisas que o inimigo vem trazendo. Não, eu não tenho vivido. Se você tem se esforçado, meu irmão, a fazer a vontade de Deus, claro que você tem vivido a vontade do Senhor. Só que você ainda não tem conseguido. Por quê? Filipenses 1,6 diz o quê? Que o Senhor começou uma obra na gente. E aquele que começou a boa obra, ele vai terminar essa obra que começou em mim e em você. Então, não se preocupe tanto em dizer assim, mas eu ainda, eu queria ser parecido com alguém. Não, queira ser parecido com Jesus, com ninguém. Não pensa, porque eu gosto tanto do jeito do pastor Valência, eu quero ser parecido com o pastor Valência. Você tem que ser parecida com Jesus. Esse é o nosso formato ideal. É aquele formato que a gente tem que ter, o formato de Cristo, o coração de Cristo, os valores de Cristo, o amor de Cristo, o desejo de Cristo. A gente precisa ter Cristo formado, forjado dentro de mim e de você. Então, a construção de uma vida abundante é uma construção diária, meu irmão. Por isso, todos os dias, olha, eu vou dizer a vocês algo interessante. Tem dia que a gente dá 1000 passos para frente, mas vai ter dia que você vai estar parado, você nem andou para frente nem para trás. E ainda tem uma coisa triste. Vai ter dia que você vai dar passo para trás. E você vai chorar, vai se aperrear, porque você voltou a fazer algo e fez algo que você tinha prometido a Deus de joelhos, que nunca mais você ia fazer. Você tinha chorado diante de Deus, tinha confessado aquele pecado e, de repente, você se pega fazendo a mesma coisa. Talvez em pensamentos, talvez em palavras, disse coisas que você disse que nunca mais ia dizer, fofocou, falou mal de alguém, conversou coisas tolas, bobas, que maltrataram o coração de outro, palavras torpes, palavras malignas, maledicentes, imorais, tantas coisas que a gente prometeu que não ia fazer, pensamentos, palavras, atitudes, omissão. A palavra de Deus diz, aquele que deixa de fazer o que é certo, está pecando. Então, meu irmão, é até o último dia da nossa vida que a gente vai sendo forjado pelo caráter de Deus. Guarde no seu coração esse versículo, Filipenses, capítulo 1, verso 6. Filipenses 1, verso 6, que ele vai dizer que aquele que começou a boa obra em mim e você, ele não vai parar enquanto ele não acabar, enquanto você não tiver formato de Cristo, enquanto ele não olhar para você e dizer assim, você está a cara de Jesus Cristo. Isso é que é muito legal. Você está com o jeito de Jesus. Olha, vocês, quem gosta aqui de chá? Eu gosto muito de chá. E o chá é algo interessante. Primeiro, o chá, ele usa uns componentes que a gente pode... O que é que representa o Espírito Santo na palavra de Deus? A água, né? A água representa muito. E a água, ela vai estar em ebulição ali para poder incorporar o chá, né? A gente pega a água fervendo. Então, eu e você, a gente tem que estar com o Espírito Santo dentro da gente, fervendo. Aí, quando vem a presença de Deus, a gente pode... Os valores de Cristo é o chá que a gente coloca dentro da água fervendo. E ali, aquela água vai pegando o cheiro, o aroma, não é isso? Vai pegando o gosto, o sabor, a cor. Então é assim. Eu e você, a gente precisa estar com o coração da gente fervendo em Cristo Jesus, Espírito Santo da gente. Aí a gente vai pegando o jeito de Jesus. A gente começa a andar, as pessoas, rapaz,
Gosto, Tiago, tu tem um jeito diferente. Ana, você parece uma senhora diferente. Não sei. O seu falar, o seu agir, os seus olhos transmitem uma coisa boa. Então, por quê? O que é isso? A gente vai ficando com a aparência de Jesus. Eu lembro aqui do profeta Eliseu, quando a moça, a Sírio Fenícia, olha para ele e diz assim: esse realmente tem o jeito de Deus, lembra um homem, a aparência de Deus. Tem uma história que um dia eu vi e achei muito interessante. Uma garotinha estava vendendo maçã numa parada de trem. E de repente desceu aquela multidão ali em São Paulo. Eu não sei se vocês já foram para um terminal de trem em São Paulo de ônibus, que é uma multidão de gente. E aquela multidão veio andando e derrubou aquela barraquinha aquele tabuleiro de maçã e começou a pisar naquelas maçãs. E aquela garotinha começou a chorar. E ela chorava e desesperada. E um rapaz passou, começou a ajudar a pegar as maçãs, mas quase todas as maçãs estavam amassadas. E aí ele foi pegando aquelas que estavam boas, amassadas, contou quantas tinha amassado e disse: quanto é essa maçã? Ela disse: é tanta. Aí ele pagou todas as que estavam amassadas. E ela continuou a chorar, com medo. Ele disse: olha, fazer o seguinte, eu vou ficar com todas as maçãs. Ficou com todas as maçãs, pagou o dinheiro, disse: volto para casa. E aí ele saiu andando assim, e ela ficou com aquele dinheiro na mão, com aquele coração ardendo assim, e começou a gritar: moço, moço, moço. E aquele moço parou, ela saiu correndo, abraçou ele, aí disse: você é Jesus. Você entende? Olha que coisa linda. Por quê? Porque nas atitudes daquele homem, ele chegou a confundir aquela criança de que ele seria Jesus. Quais são as tuas atitudes? Você está parecido com Jesus? Então, nova vida é isso. Você vai ficar parecido com Jesus. As pessoas vão olhar para você e vai dizer assim: tem algo diferente em você. Tem algo diferente em você. Então, liberte-se do seu passado. Seja um adorador do Senhor. Cultive essa comunhão vertical e horizontal. Como é? Uma comunhão com Deus e uma comunhão com todos aqueles que estão aqui entre nós. Deixe Deus cuidar de você. Cultive, meu irmão, o hábito de orar. Entre no secreto. Lá em Mateus, quando ele está no Sermão do Monte, que ele vai falar sobre oração, capítulo 6, o verso 5, ele diz de uma forma muito clara: entre no secreto. Não ore como os hipócritas, que querem ser reconhecidos como homens e mulheres de oração. Não, entre no secreto, no esconderijo. É nesse lugar, você e Deus. Salmo 91, comecinho diz assim: aquele que habita no esconderijo do Senhor e que está debaixo da sombra do Deus onipotente, é esse que diz assim: o Deus, ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, meu lugar de segurança. Mas uma coisa, meu irmão, diga sempre não ao perdão. Santifique-se todos os dias, busque, insta-se do Espírito Santo de Deus em oração, clame, viva como filho do rei. Olha, eu acho tão interessante isso, porque sabe que o Deus chamou para você? João, capítulo 1, verso 12, diz assim: que a todos aqueles que creem, que aceitam Jesus, são feitos filhos de Deus. Tiago, Fábio, Queiroz, todos vocês, Ana, nós somos filhos de Deus, gente. Você tem ideia de quem você é? Você não é qualquer um, você é um filho do Deus Altíssimo. Quando eu tomo conta e tiro isso como valor da minha vida, vai fazer toda a diferença. Então, renove a sua mente no Espírito Santo. Então, eu vou ler o último versículo e vou falar um pouco daquilo que Deus fez na minha vida. Mas o versículo em Romanos, capítulo 2, ou capítulo 12, o verso 2 diz assim: preste bem atenção, não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, não é um esforço meu, é um esforço de Deus, mas não é decisão minha. Amém? Eu decido. Amém. Deus age. Eu decido e ele age. Então, na minha vida foi assim que aconteceu. No dia 12 de junho de 1994, Deus impactou meu coração e eu disse: sim, Senhor. E fui conversar com Deus. Eu disse: Deus, eu não gosto do que o Senhor gosta. E as coisas que eu gosto, o Senhor não gosta. Como é que eu vou ser amigo do Senhor?
para eu ser amigo de Deus, o que precisava acontecer na minha vida? Uma transformação da minha mente. Uma renovação da minha mente através de quê? Do Espírito Santo. Por quê? Porque eu gostava de prostituição, eu gostava de mulher, eu gostava de droga, eu gostava muito de farra. As coisas que eu tive mais dificuldade foi farra e mulher. E as duas se estão juntas. Que era bebida, farra, noitada, junto com mulher, aquela coisa. Eu já um homem casado, e saía nas noitadas, teve muitos dias que eu saí para beber na sexta, voltei no domingo para casa. Então, um negócio completamente, fazia umas viagens, eu dizia assim à minha esposa, vou jogar, eu jogava futebol de salão, vai ter jogo e a gente vai jogar no interior de não sei aonde. Pegava um carro com os amigos, a gente ia para Fortal, Carnatal, para as festas grandes que tinham, que existiam, e ela pensando que eu estava no interior jogando e de repente eu estava em situações completamente distantes, porque na minha cabeça isso era viver. A minha vida estava ligada a isso. Então, no dia 12 de junho de 94, Deus disse assim, filho, eu tenho algo novo para você. Eu vou renovar você. Eu vou dar a você o que é vida, para você viver uma vida saudável, uma vida boa, uma vida onde você possa viver e desfrutar da vida. Porque, por enquanto, eu pensava que desfrutava da vida. Porque, na grande realidade, a minha alegria e a minha vida era como um trator, matando as pessoas. Era uma vida única minha. Bota uma coisa no seu coração, meu irmão, minha irmã. Se você está feliz e as pessoas que estão próximas de você não estão, tem alguma coisa errada, gente. Como é que a tua felicidade destrói a felicidade dos outros? Como é que você atropela a vida dos outros? Então, eu não acredito que aqueles que encontram Jesus, que Jesus tem a proposta da vida nova, se não houver mudança, não é vida nova, gente. A vida nova é uma vida de mudança. É uma vida de não para o pecado e sim para Jesus. É uma vida onde você vai ter que dizer não realmente para o pecado. E eu tomei uma decisão. Eu fui conversar com o pastor, aí o pastor disse assim para mim, ó, Valência, Deus quer ser seu amigo. Não tenha dúvida disso. Mas você precisa se esforçar. Você precisa fazer as coisas que são possíveis. O impossível é Deus que vai fazer na sua vida. Mas o possível é você. E eu fiquei pensando, digo, meu Deus, o que é possível que eu tenho que fazer? E uma das coisas que ele disse, você precisa ir para a igreja todo dia, estar junto com a igreja, estar num grupo, fazer alguma coisa, porque você é daqueles que não podem voltar para o mundo, porque o mundo quer lhe engolir. E eu disse, tá certo. Aí comecei a fazer o quê? Todos os dias eu estava na igreja. De segunda tinha grupo familiar, mas terça-feira tinha reunião de casal, quarta tinha culto, quinta tinha reunião de concílio, sexta tinha uma vigília que tinha lá na igreja, sábado tinha encontro de jovens, todo dia eu estava ligado, culto no domingo, aí com minha família, com meus filhos, e a gente começou, fazia um culto em casa, oração em casa, e o que foi que começou? Começou a Deus ter liberdade de transformação na minha vida. E você pode dizer, e foi de repente, você fez tudo passo de mágica. Não existe passo de mágica. Existe transformação diária, dia a dia, um processo que Deus vai fazendo para que a gente vá crescendo. Isso é muito legal, porque às vezes tem gente que olha para a minha vida e diz assim, ai meu Deus, porque o pastor já está com 30 anos de caminhada, gente. Eu estou com 30 anos de caminhada. Claro que tem coisas, você que está começando agora com 3, 4, 5 anos, 1 ano, 1 mês, 2 meses, claro que ainda tem muitos passos para você dar. Então não se entristeça com você, nem cobre de você aquilo que não é devido. Ore, caminhe, busque, chore diante de Deus. Agora, uma coisa eu decidi na minha vida. Um caba-chorão está aqui. Aqui tem um caba-chorão. Meu irmão, toda hora eu estava chorando diante de Deus, porque Deus me ajudando, fazendo as coisas acontecer, tirando as coisas que precisava ter tirado. Queridos, eu quebrei. Vamos dizer, tem muita gente que vende dentro da religiosidade um Deus que vai te fazer ficar rico, que você vai ganhar um bocado de coisa. Eu entrei em 94. Em 2000 eu quebrei. 6 anos eu quebrei. Mas não foi aquela que quebra assim, não. Eu perdi tudo. Eu tinha 4 lojas, perdi tudo. Eu tinha uma distribuidora, perdi tudo. Eu tinha 2 apartamentos, perdi. Vendi carro, vendi moto. Eu vendi tudo. Para não ficar devendo a funcionário, essas coisas, vendi tudo. Graças a Deus, fiquei sem nenhum processo
trabalhista, né, porque é uma dor de cabeça, e aquelas pessoas que trabalhavam comigo, eles não tiveram culpa da minha decisão errada de algumas situações, mas depois eu descobri que foi Deus que tirou, meu irmão. Porque ele sabia que se eu permanecesse como eu estava, a primeira coisa que eu ia fazer é me afastar de Deus, Queiroz. Porque eu gostava de ganhar dinheiro, eu gostava de coisas, eu gostava sabe aquele cara que tinha... Eu nasci dentro de comércio. Então, quem nasce dentro de comércio tem uma tendência muito grande por comércio. Então, eu era um rolo compressor, vamos dizer, ao ponto de uma vez, a minha mulher, isso já é o convertido, que eu me converti em 94, mais ou menos lá por 98, minha mulher teve uma crise psicológica dentro de uma das nossas lojas, porque a gente estava na loja e ficava dentro da loja às vezes, eu me trancava na loja, eu ficava às vezes até 1 hora, 2 horas da manhã, olhando os negócios. Foi na época que começou o computador, botei um sistema de computador, eu viajava, olhando os meus estoques, olhando as coisas, negócio de bobo, né? Negócio de besta. E eu ficava exatamente fazendo isso. E aí, Deus sabia que eu tinha uma tendência muito grande para gostar de dinheiro e de poder. Aí Deus disse, meu filho, eu quero você para outra história. Quando eu quebrei, teve algo tão lindo, pessoal. Eu fui morar em João Pessoa, aí lá foi que eu quebrei, já quando eu fui morar lá, né? Aquela situação toda. Aí eu fui para o culto. Aí no culto, eu não conhecia ninguém, a gente não conhecia pouca gente. Aí o pastor pregando, aí ele disse algo tão interessante, Ana. Ele disse assim, bateu assim na mesa, e ele disse, eu não quero você um grande empresário. Você não nasceu para ser um grande empresário. E ele nem me conhecia, não estava falando comigo. Deus colocou palavras na boca dele. Aí ele disse assim, agora sim, eu quero você para ser o proclamador do meu evangelho. Eu quero você um humilde proclamador do meu evangelho. Meu irmão, quando ele disse isso, estava eu, minha esposa, meus filhos, eu comecei a chorar. Aí nós, como família, nos abraçamos assim, começamos a chorar na igreja. Assim, eu acho que todo mundo pensou que essa família devia estar esfacelada, em pedaços, não sabia o que estava acontecendo, mas na grande realidade era uma família que tinha quebrado, e ali eu entendi. Sabe qual foi a primeira coisa? Quando eu tinha 4 lojas e comecei a botar uma coisa muito grande, que ia trazer muitos valores para mim. E eu tirei recursos dessas 4 lojas e investi tudo nisso. E foi isso que fez com que eu quebrasse. Mas a primeira coisa que eu tinha deixado foi o seminário. Eu já estava estudando para ser pastor. E a primeira coisa que eu deixei foi o seminário para poder ganhar dinheiro. E eu ainda me lembro, conversando com minha esposa, ela disse, Mago, tu é doido, Mago? Vai deixar o seminário? Eu digo, eu vou ganhar dinheiro quando eu estiver bem rico. Veja o que eu disse. Quando eu estiver bem rico, eu deixo você tomando conta das coisas e aí vou só servir a Deus. Meu irmão, Deus precisa do meu dinheiro, gente. Deus precisava de nada. Deus queria um homem simples, humilde, que pregasse a palavra de Deus. E Deus disse a mim, quando eu me converti mesmo, eu digo, não, vou voltar, voltei para o seminário, aquela coisa assim, aí Deus disse a mim, olha, meu filho, cuide dos meus, que eu cuido dos seus. Meu irmão, depois que eu comecei a cuidar da igreja do Senhor, nunca mais, Ana, nunca mais me faltou nada. Porque Deus é que tem cuidado de mim. Nunca mais mesmo. Eu quebrei. Amém. Se aqui tem alguém que quebrou, sabe o que é quebrar. Quebrar é patorar. Você fica simplesmente sem dinheiro para nada. Devendo e sem dinheiro para nada. E eu me lembro de uma coisa muito séria. 3 filhos, uma mulher, tudo comia bem, tudo gostava de comer, de roupa boa, de coisa boa. E Deus nunca deixou. Deus, a primeira coisa que Deus fez, eu fui junto com minha sogra no colégio onde eles estudavam, que eu não ia ter mais condições de pagar o colégio. Sabe, foi o que o dono do colégio disse? Você não vai tirar seus filhos vão estudar aqui. Até o 3º ano científico. Você nunca vai pagar. O dia que você puder e quiser pagar, você paga. Mas até lá, meus filhos estudaram lá de graça. Minha filha se formou em medicina do meio, foi lá agradecer a ele, porque ele um dia disse assim, minha filha foi até o 3º ano científico lá com ele, e minha filha passou no vestibular de medicina, é médica já no dia de hoje, né, já tem 10 anos de formada, foi lá, ela vive gratidão a ele, que um dia Deus tocou o coração dele. Quem é que faz isso? É Deus, gente, que faz. É Deus que tem me sustentado até hoje. É Deus que botou a mão dele sobre a minha casa. Quando ele disse assim, cuide dos meus, que eu cuido do seu, eu ainda falho com os dele, mas ele não falha com os meus.
Então, vida nova é isso, é acreditar a Deus, a tua vida, a tua família, teus negócios, é não ter mais medo de viver, gente. Às vezes eu fico triste, assim, com pessoas que vêm conversar comigo murmurando, sabe? Não há espaço para murmuração. Aqueles que entregam a vida para Jesus, não tem espaço para você estar ai, 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 ui, 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 pelos cantos da parede, reclamando das coisas de Deus, fofocando de Deus, porque quem murmura está fofocando de Deus. Não há espaço para isso. O espaço é de você acreditar a Deus e dizer assim, eu estou contigo, eu confio em ti, mesmo que agora eu não consiga ver. Lembra que Jesus disse para Pedro, Pedro, o que você está vendo agora você não vai entender, mas depois você vai entender. E eu entendi. Quando Deus tirou tudo de mim, eu entendi. Eu era arrogante, eu era prepotente, eu era convencido. Eu achava que eu era o cara, porque desde novo eu fui crescendo naquelas coisas. Meu pai me deu a facilidade e eu fui crescendo nisso e eu me achava o cara. Eu me achava que tudo eu tinha conquistado. E Deus provou que tudo tinha vindo da mão dele. E mais uma vez, ele me deu e hoje eu não tenho o que eu tinha, mas vivo melhor do que eu vivia. Deus é lindo demais. Meu Deus do céu. Esse é um Deus maravilhoso, fantástico, precioso. Me devolveu a família de uma forma linda, maravilhosa. Minhas filhas me respeitam, me amam. Elas não têm mais medo do pai. Antes, minhas filhas tinham medo do pai. Hoje, minhas filhas me respeitam, me amam, conversam comigo. Aquela Gabi era a minha mais velha, hoje tem 41 anos. Ela passou muito tempo da vida dela com dores na alma profunda por causa do pai. Eu abri uma ferida no coração dela, desde criança, fazendo besteira. Uma ferida profunda, que ela só foi sarada, cicatrizada em 2021, quando Deus realmente cicatrizou de uma vez por todas. E ela chegou para mim e disse, pai, hoje eu te perdoo, pai, porque Jesus cicatrizou o meu coração. E aquilo que me fazia dores, já não dói mais. E naquele dia foi um dia fantástico, perdão total, amplo e restrito, né, de Deus na nossa vida. Nessa minha filha tinha dito que eu não queria entrar com ela nas formaturas dela de faculdade, que eu não iria entrar com ela como pai dela no casamento dela, e eu entrei em tudo. O Satanás foi envergonhado. Todos os dias Satanás é envergonhado na minha casa, na minha vida, com a minha família. Porque Deus é bom. Eu creio demais nesse Deus precioso, sabe? Nesse Deus gracioso, que quando eu vivo essa nova vida, ele transforma a nossa vida. Uma vida diferenciada, gente. A Gabi, a Dani, Mateus, meu filho que já nasceu no Evangelho, meu filho é um homem, gente. Eu louvo a Deus, meu filho é um homem. Tudo aquilo que eu não fui, Deus se revelou na vida do meu filho Mateus. Eu dizia, a mulher que casar com ele vai ser a mulher mais feliz do mundo, porque ele é um cara, ele vive, tanto é, Fábio, tu já pensou, Fábio, um garoto de 18 anos, ele parece muito comigo, meu jeito, só que ele tem 1,90 m, ele é grandão, alto, mas ele é um cara bacana, sabe, um cara presença, assim, aquele jeito todo, e ele aos 18 anos, ele disse assim, eu nunca vou ter uma namorada. Diga, meu irmão, pode entrar aí. Eu estou aqui numa live, eu estou aqui numa live, aí tu bota aí, porque eu estou aqui numa live. Aí, vamos dizer, é porque eu estou no concílio aí, estou recebendo aqui as roupas de cama. Fique à vontade, pastor. Obrigado. Então, o que aconteceu? Esse meu filho, aos 18 anos, ele disse assim, veja a decisão de um jovem de 18 anos, ele recém-entrado no vestibular, aquela federal, ele disse, painho, eu não vou namorar, porque eu entendi que a minha namorada, ela já nasceu, ou a minha esposa, ela já nasceu. E no dia que o senhor quiser, ele vai me apresentar a ela. E aí ele vai me apresentar e eu vou me casar com ela. Gente, eu confesso a você, como pai na época, eu disse, Mateus, não é assim não que as coisas acontecem, Mateus. Vai namorando, então. Rapaz, aí depois eu entendi. Meus irmãos, você não precisa fazer test drive, porque a mulher que Deus trouxe para você, é o homem que Deus trouxe para você, ele já existe. E no dia certo, Deus, vocês, graças a Deus, todos, eu espero que já tenham encontrado o seu casamento, a sua esposa, e espero que vocês sejam felizes, porque Deus já entregou nas nossas mãos, isso é muito lindo. E meu filho foi fazer, ele formado em engenharia elétrica, preste bem atenção, ele foi fazer uma graduação lá na Hungria,
isso ele estava com o quê? Vai fazer 30, ele estava com 24 anos. Fazendo essa graduação, ele começou a frequentar uma igreja lá na Hungria. Frequentando essa igreja, ela conheceu lá uma francesa, que tinha 21 na época. E começaram a conversar, que ela vai falar, e nessa conversa, eles passaram 5 horas conversando a primeira conversa. E nessa conversa, ela chegou para ele e disse: você é o meu marido. Ela disse a ele: você é o meu marido. Porque a gente está conversando. E tudo que eu pedi a Deus, você tem. Tudo que eu falei com Deus, você tem. E aí ele abriu o coração e disse: você é minha esposa. Porque eu me consagrei para você. Porque eu disse: Deus, eu não quero namorar, Deus. Eu vou me consagrar ao Senhor. Mas eu sei que minha esposa, ela já nasceu. E o Senhor vai me apresentar ela no dia certo. E naquele momento eles se entregaram um ao outro. E foi muito lindo, porque só faltava um mês para ele voltar. Ele voltou para o Brasil e ela foi para a França. Ela nunca nem tinha beijado. Ele já tinha tido uma namorada que passou 3 meses, foi quando ele decidiu que não queria mais namorar. E ali eles deram um beijo, se falaram e vieram para casa. Em casa esse menino endoidou. Disse: eu preciso ir para a França, mãe, mas sabe como é negócio de mãe? A mãe fez os esforços lá e mandou ele para a França. Ele passou um mês lá, conheceu os pais dela. Aí ela veio para cá, para o Brasil, na época da pandemia. O que era para passar um mês, ela teve que passar 6 meses, porque não tinha voo de volta para a França. Ela só voltou no meio do ano. E aí, no final do ano, ele foi para a França, e lá eles se casaram. Hoje, eles têm uma filha, Paola, que completou 6 meses, né? Uma garotinha ainda de 6 meses. Queridos, isso é Deus. Isso é Deus construindo a história. Eu vou dizer uma coisa a você, meu irmão. A partir do dia que eu disse sim a Jesus, e decidi realmente viver essa nova vida, ele transformou realmente quem era Valença. Às vezes, eu ainda tenho aquele vestígio, sabe? Tu sabe o que é caju? Comer caju e ficar com ranço. Às vezes ainda vem o ranço do velho homem, sabe, meu irmão? Depois de 30 anos, às vezes ainda vem esse ranço de velho homem. E eu me arrependo profundamente, profundamente. Eu choro diante de Deus, eu peço perdão a Deus, porque às vezes ainda vem aquele ranço dentro do meu coração. Aquela coisa que eu sei que não tem mais a ver comigo. Mas o melhor é que eu sinto Deus fazendo assim, sabe? Filho, não te preocupa não, que tu é meu. E aí aquele ditado da gente: tu é meu e o boi no lambe, né? Tu é meu e o boi no lambe. Aí quando ele diz isso, eu me seguro nele e digo assim: Senhor, mas me ajuda. Aí eu ser cada vez mais parecido com o teu filho Jesus. Me ajuda agora a cuidar junto com as minhas filhas e filhos dos meus netos, a cuidar da minha esposa, a ser um homem melhor, sabe? A ser um homem mais fiel à casa, ao lar, a ser fiel ao Senhor, a talvez até toda a dor que eu tenha causado a eles, eu puder dar em dobro, em triplo, em quádruplo, aquilo que eu fiz por eles, ou no coração deles, sabe? E Deus, ele tem sido muito formoso comigo, muito legal comigo. Eu digo a vocês assim, olha, domingo passado, é tão interessante como Deus age na minha vida. Eu estava chegando para dar, como estava lá, Queiroz estava lá, né? Ia dar o ECC, uma palestra no ECC. Um pouquinho antes de eu chegar no lugar, Ana, um carro bateu no meio do meu carro. E assim, eu estava indo para lá, eu podia perder toda a razão. Ai, meu Deus, mas por que, Deus? Eu estou vindo para cá e o Senhor deixa acontecer isso comigo e tal. Abri a porta do carro, desci, vi que o rapaz desceu meio aperreado. Eu digo: calma, eu sou o pastor Valença, estou indo pregar aqui na igreja a qual você estava trabalhando. Estou vendo que eles estavam com crachá que estava trabalhando. Eu digo: tenha calma, não se preocupe. O bicho voou na minha cabeça. Não se preocupe com nada. Está repreendido em nome de Jesus, né? Não se preocupe com nada. Anota o meu telefone e depois a gente conversa e a gente vê o que a gente vai fazer. Aí o que foi? Quando eu cheguei lá e todo mundo já soube, eita, bateu lá. Aí Tiago Garcia ligou para mim e disse: Valença, não se preocupe, que o ECC, a gente está se juntando e a gente vai pagar o conserto do seu carro. Então, na segunda-feira mesmo, 2 jovens, Sérgio Riso e Tiago também,
Tiago, esqueci o sobrenome dele. Ele pegou meu carro, eles vieram de Recife, foram lá em João Pessoa, pegaram meu carro, levaram para Recife para consertar meu carro. Meu irmão, aí você diz, rapaz, que bando de rapazes bonzinho. Não, esses caras não são bonzinhos. Bonzinho é Deus. Bom é Deus, que vai no coração deles e diz, vá lá, porque esse é meu servo, que eu prometi que eu ia cuidar dele. Se ele cuidasse dos meus, eu iria cuidar dele. Eu não faço uma barganha com Deus. Eu não estou barganhando com Deus. Vou cuidar porque o Senhor cuida dos meus. Não, eu cuido porque ele colocou um amor no meu coração pelo reino, pela proposta de levar, e eu quero que pessoas conheçam ele assim como eu conheço. A alegria do meu coração de ser, eu sou um cara hiper feliz, independente das situações que eu vivo. Vocês sabem que eu vivo um momento difícil na minha vida. Minha esposa está com câncer, desde 2006 que minha esposa tem câncer, que vem lutando contra o câncer, desde 2006. Querido, que ano a gente está? 2024, já são 18 anos, cara. Fez tratamento 2006 pesado, 2007 para 2008 ela fez um tratamento mais do que pesado. Minha esposa perdeu todos os pelos de todo o corpo dela, ela não teve, ficou sem um pelo, ela perdeu tudo de tão forte que era e agressivo o que ela fez, porque ela teve com 40 anos, então era um câncer que estava sendo produzido exatamente nos hormônios dela. Então a garota com 40 anos está cheio de hormônio, ela teve que ir lá na frente depois fazer uma esterectomia, tirar útero, tirar ovário, tirar tudo aquilo que poderia gerar, né, hormônios diferentes para poder não ter. Ficou fazendo uma quimioterapia. 2015 foi dado como curada. 2019 foi diagnosticada agora com metástase óssea. Ela tem vários pontos de câncer em todo o corpo dela, na cabeça, nos braços, nas pernas, em todo o osso dela, parte óssea dela tem pontos de câncer. Começou a fazer o tratamento. Em 2022 ela teve que parar, porque ela não aguentou mais o tratamento. O tratamento estava matando ela. É interessante, porque a pessoa morre do câncer ou morre do tratamento. Tem gente que vai ficando tão debilitada que o tratamento é muito forte. E aí ela parou em 2022. E agora em 2024 ela apareceu com um tumor dentro da cabeça dela que está esmagando o nervo óptico, que ela está tendo dificuldade, está tendo visão dupla e tal, uma dor, uma dormência no lado direito dela. E aí ela começou a fazer uma radioterapia, fez a última ontem, uma radioterapia que é exatamente para vencer esse momento desse tumor. Aí você diz, pastor, não, gente, a gente está firme. Se você falar com ela, você não vai ver tristeza nos olhos dela. Claro que tem algum momento que bate aquela coisa que você pensa como ser humano, mas a gente está fortalecido no Senhor. Há uma promessa de Deus, de que essa enfermidade não seria para a morte, sim para a glória de Deus. Deus vai ser glorificado em cima dessa enfermidade em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então, eu não tenho medo, queridos, porque eu tenho Deus. A palavra de Deus diz, aquele que tem Jesus lança fora todo medo. Aquele que vive no amor de Cristo lança fora todo medo. A proposta da nova vida é essa. É o medo não tomar mais conta da sua vida. É você passar pelas circunstâncias da vida e as adversidades, dando glória a Deus. Quem lembra aqui de um cantor chamado Lázaro? Lembra? É isso? E ele dizia o quê? Vou passando pela prova, dando glória a Deus. Eu vou a minha vida, meu irmão, passar por essa prova, dando glória a Deus. Eu tive um problema no meu coração, que hoje eu tomo um remédio. Por sinal, eu tomo muito remédio. Eu sou diabético, eu tenho problema de gota. Eu tenho um bocado de situações, minhas taxas tudo meio alteradas, e eu apareci com um negócio no coração diferente de todo mundo, porque todo mundo fica com uma obstrução nas artérias, que você faz um catete, e você ali abre, bota um stent e tira. A minha obstrução é diferente, a minha obstrução ela é móvel, ela não arrumou um lugar para ficar parada, então ela é meio que móvel. Então o que é que acontece? Eu tomo medicação para ver se bota ela num lugar, para que ela fique estável, e ali depois a gente bota um stent e faça qualquer coisa, ou se não, que desapareça. Então, eu posso estar aqui com vocês agora e de repente morrer agora, porque ela pode obstruir. E se eu não estiver perto de um hospital, um negócio, e não tiver como achar? Você entende? Então,
Isso poderia me tirar o medo. Eu não tenho medo de nada. Eu tomo a medicação, claro, mas eu não tenho de neto. Vivo normalmente, como normalmente, claro, porque eu botei na minha cabeça. Eu só vou no dia que meu Deus quiser. O dia que papai disser assim, filho, chegou a hora de você sair dessa montanha-russa da vida e chegar para receber meu abraço, viver a glória. Então, meu irmão, eu não tenho medo de morrer. Quem não tem medo de morrer, querido, vive mais leve, vive livre, porque eu vou para junto de papai, aquilo que Paulo disse, morrer para mim é lucro. Eu não vou forçar a minha morte, mas morrer para mim é lucro, que eu vou para viver para eternamente. E agora na presença. Jó, um momento, disse uma coisa que eu acho fantástica. Jó disse assim, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Quando foi que Jó disse isso? No pior momento da vida dele. Então, a Bíblia diz que a gente percebe muito mais a Deus na casa de luto do que na casa de festa. Está lá na palavra de Deus escrito. Na casa de festa, às vezes, a gente esquece tudo do Senhor. Na casa de luto, não. Então, meu irmão, a minha motivação é dizer a você, vale a pena investir. Vale a pena desejar viver essa vida com Jesus. Vale a pena entender que Ele é o único caminho, que Ele é a verdade, que Ele é a vida, e de que só encontramos a Deus através dEle, não há outra possibilidade, e que você não tem como conduzir a sua vida se não for através dEle, e Ele deu o Espírito Santo para que fosse habitação em nós. Nós somos templo desse Espírito Santo. Não lute contra o Espírito Santo. Não diga não ao Espírito Santo. Diga sim a Ele. Deixe, se permita ser. Não ligue com o que as pessoas mandem de você. Diga que você é babaca. Diga que você é controlado pela sua mulher. Que você é otário. Não se preocupe com isso. Eu costumo, uma frase que a gente criou lá em 95, um grupo, que é o Drogas Nunca Mais. E eu trabalhava isso com os jovens na igreja. E tinha um negócio tão interessante que Deus me deu uma frase junto com meu irmão, que era exatamente assim. Eu sou o careta. Você sabe o que é careta? Aqueles caras que não fumam maconha, não se droga e tal, né? Eu sou o careta de Cristo. Você é o maluco de quem? E a gente botou essa frase muito na camisa e vendia, sabe? Porque, veja, você tomou a decisão por Cristo. Quem não tomou a decisão pelo outro. Isso é uma coisa muito lógica e clara. Então, ou eu tenho uma vida nova com Jesus Cristo, ou eu tenho uma vida antiga com o diabo. Isso é lógico. Não tem em cima do muro, não tem mais ou menos. A Bíblia, você começa a ler a Bíblia, não vai ter um mais ou menos. Ah, não, os caras que vão aqui no mais ou menos. Não tem. Ou é com o Senhor, ou é sem o Senhor. Ou é na presença de Deus, ou é na ausência de Deus. Então, vida nova, meus irmãos queridos, não existe vida nova sem Jesus. Não existe vida nova sem o Espírito Santo de Deus em nossas vidas. E bota uma coisa na sua cabeça, meu irmão. Não discuta tanta religião. Não saia por aí discutindo. Deixe que as pessoas conheçam Jesus através do seu amor, do amor dele em você, da forma como você trata. Não se preocupe, o cara começa a falar, não, você se preocupa, vai discutir. Meu Deus, não discuta a religião, não discuta essas coisas. Aí se você pode fazer ali naquele momento que a pessoa começa a falar mais grosseiro, aí você aqui na sua cabeça começa a orar e pedir que Deus encontre a mente dele, o coração dele. Não fique com raiva das pessoas, sabe? Não deixe. Deus chamou a gente para a gente fazer a diferença. Jesus disse no Sermão do Monte que a gente era para ser o quê? Sal e luz. Não é isso? Ele nos chamou para sermos diferentes, gente. Eu e você precisamos ser diferentes. Então foi isso. Por quê? Acontecem algumas situações na minha vida assim que as pessoas gostam de estar comigo e tal, porque eu desejei o desejo de Deus na minha vida. Eu preferi ser um homem diferente. Eu não quero mais ser igual ao mundo. Eu quero ser diferente. Eu decidi ser um marido diferente. Eu decidi ser um amigo diferente. Eu decidi ser até um pastor diferente. Porque eu decidi ser aquilo que Deus quis para a minha vida.
Porque tem um bocado de gente igual a gente, sabe, Fábio? Doidinho como a gente, que precisa de um pastor doido como eu. E às vezes tem pastor tudo igual, com muito aquele negócio. E eu já tentei. Olha, Ana, deixa eu contar um segredo para tu, Ana. Eu já tentei ser um pastor bacana, sabe? Desses pastor, né? Cabelo. Olha, pai, eu vim dar uma live dessa, minha mulher fica doida. Eu com os cabelos tudo assanhado, cabelo grande, despenteado. Ela fica, Mago, você é um pastor, Mago. Eu digo, eu sei, mas eu sou um pastor livre. Eu sou um pastor que eu não ligo para essas besteiras. Ela fica, não, sem barba feita. Ela fica meio revoltada com essas situações. Mas aí tem um negócio interessante. Tem pessoas como você que só vai entender a mim. Está entendendo? Que só vai conseguir olhar e compreender uma pessoa como eu, mais livre. E aí, Ana, eu tentei ser um pastor mais certinho. Quase eu endoidava, Ana. Eu comecei a ficar triste, porque eu não conseguia me ver como aquela pessoa, e fui ficando triste, abatido. Aí o que foi que Deus disse? Eu fui falar com Cátia, minha mulher, eu disse, Beto, eu estou triste. Como é que Deus me chamou para ser pastor e agora eu estou triste, mais do que nunca? Aí a Cátia disse, converse com Deus, fale com ele. Eu comecei a conversar com Deus, orava, dizendo, Deus, eu estou assim. Aí Deus disse um negócio muito legal para o meu coração. Ele disse assim, Valença, eu lhe chamei para ser Valença. Você quer ser outra pessoa. Eu não lhe chamei para ser um pastor igual a um pastor fulano de tal. Eu lhe chamei para você ser aquele cara que eu tirei de lá das drogas, que eu tirei da cachaça, que eu tirei da prostituição. A única coisa que você não deve fazer é o pecado, porque o pecado lhe afasta de mim. O resto você seja do jeito que você era, alegre, feliz, do seu jeito, faça do seu jeito, só não peque. Eu digo, meu Deus, o senhor está brincando comigo. Eu posso ser o que eu sou. Alegre, feliz, ele pode, meu filho. Então, pronto, eu sou alegre, sou feliz. Um dia, as pessoas, lá na época, lá atrás do concílio, aí me tiraram do concílio, porque disse que eu era muito alegre. Olha que loucura, gente. A sua alegria, muitas vezes, vai endoidar a cabeça de alguns. Pessoas que não conseguem ser felizes, pessoas que não conseguem desfrutar, que não entendem. Olha, teve uma pessoa que chegou para mim e disse assim, eu não acredito que você é feliz. Primeira vez quando Cátia teve câncer, 2006 para 2007, 2008, Cátia ficou careca, como eu disse, perdeu os pelos tudo. E esse cara era muito rico, mas tomava remédio ele, tomava remédio a mulher dele, ele vivia uma paranoia, ele tinha 4 lojas, ele era um cara rico, muito rico. E ele parava para conversar comigo e Cátia, eles tomando remédio, tudo triste, e eu e Cátia cheio de alegria. Rapaz, como é que vocês estão felizes? Aí ele chegou pra gente assim, vê que cara de pau. Aí disse, vocês estão mentindo para mim, vocês não são felizes, não. Minha irmã, eu sou feliz, ela também é feliz. Isso não pode roubar o que Deus colocou dentro do coração da gente. Porque tudo que acontece na vida da gente tem a ver com Deus. Não tem a ver com aquilo das circunstâncias. Aí ele disse assim, não, eu não acredito não. Aí sabe o que eu fiz? Decidi não caminhar mais com um cara desse. Um cara desse é um problema na sua vida, meu irmão. Um cara desse quer lhe levar para baixo, quer destruir a tua alegria com Deus. Aí eu e Cátia disse, jamais, meu irmão. Então, olha, saiba que é muito importante as pessoas que você caminha. Não ande com pessoas que queiram lhe botar para baixo, que queiram trazer dor para o teu coração, tristeza. Procure pessoas boas, pessoas que caminham com você, que glorificam a Deus, que são felizes, alegres, que louvam. Vai ter momento de tristeza? Claro que vai ter. Vai ter momento de lágrimas? Claro que vai ter. Mas esse momento, eles são rápidos, superficiais e imediatos. Então, meu irmão, Zé Valença, José do Rego Valença Neto, esse aqui de 62 anos, nascido dia 25 de agosto de 1962, é um homem feliz, porque foi encontrado pelo Senhor. Não é porque eu crio as minhas felicidades, mas Deus gerou um homem feliz. Eu lá atrás sempre fui um cara alegre e feliz. Como é que agora com o Senhor eu ia ficar a cabeça baixa? Agora é que eu sou feliz, meu irmão. Agora é que eu me alegro no Senhor. E às vezes o diabo tenta fazer alguma coisa, mas ele já foi destruído e derrotado em nome de Jesus. Bota uma coisa na sua cabeça. Na cruz do Calvário, Deus já decretou a tua vitória, meu irmão. A tua vitória foi selada há 2000 e poucos anos atrás. Jesus ressuscitou, meu irmão.